Olá, Maria Alice, tudo bem? Vamos deixar o pessoal entrar, né? Daqui a pouco Emiliana vai entrar. Tá me escutando legal? Tudo bem, Guilherme? O Instagram começa a avisar o pessoal. Oi! Vamos falar sobre sono, sobre como crononutrição. Vamos falar sobre os principais alimentos para melhorar a qualidade do sono. Babi, seja bem-vinda. Emiliana entrou. Ela vai solicitar agora. Olá, Emiliana, oi, boa noite, Thaís. hoje, graças a Deus, Hoje deu, hein? graças a Deus, fluindo. É. Foi um, Tá picotando um pouquinho seu áudio aqui pra mim. tá? Isso, Uhum, net. pois é. Ai, Medo, né? Dá até medo. Eu tô ouvindo bem, tô ouvindo você bem. Tá, é, agora eu tô te ouvindo melhor. tá me ouvindo melhor? Tô. Hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser. Meu Vai Deus do sim, céu. hoje vai. Vamos só deixar você avisar o pessoal, né? Edalma. Aham. Edalma também é do nosso grupo de estudos em psiquiatria nutricional. Fala para mim, você está gostando aí do grupo, o conteúdo, está chegando legal? Sim, eu vi o artigo que você mandou hoje, agora ver se amanhã eu dou uma lidinha. Hoje eu tava Isso. aqui meio enrolada assistindo um monte de aula que já tava um pouco atrasada, mas aí amanhã eu vou dar uma olhada lá no seu artigo. Gente, a lâmpada tá dando um reflexo no meu óculos. Você é de Minas, Emiliana? Eu sou. Ah, minha amiga Gina. Oi, Gina. Tudo bom? Está vindo te prestigiar, É, pois é. bem legal. Legal. Obrigada por você estar aí, amiga. Menina, eu já morei em vários lugares, né? Então a gente tem amigo aí por onde a gente passa. Que bom, Obrigada, amiga. Ah, legal. que bom que ela está aqui. Apresentei Enfim. a Ana, para quem não conhece ainda. Depois ela pode completar a exposição dela. A Emiliana é nutricionista, é professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, do programa de Ciências Cardiovasculares, é pós-doutoranda no programa, atua como pesquisadora no Laboratório de Farmacologia Experimental, né? É doutora nas ciências biomédicas e estuda todo o ciclo metabólico nos diversos ciclos da vida, não é isso, Emiliana? Isso. Tem Aham. cursos de extensão, pós-graduação, e está aí hoje para dividir um pouco de todo esse conhecimento com a gente, como ela pode trazer de informação para melhorar a qualidade do sono. A proposta do nosso grupo de pesquisa em psiquiatria nutricional é essa, é a gente construir evidências a partir aí do que se tem de publicação para levar para a prática clínica e melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, melhorar a qualidade de vida dos nossos familiares e dividir muita experiência, né? Com certeza. É alguma coisa que você queira completar, Emiliana, assim, em relação à sua abordagem? Então, eu primeiro gostaria de te agradecer, Thaís, pelo convite. Fiquei muito honrada, né, por você ter me feito esse convite. E quando você me convidou, eu fiquei pensando, nossa, o que que a gente pode falar,
que tem assim, a ver com o grupo, né, do Instituto de Psiquiatria Nutricional, e que também pudesse ajudar um pouco as pessoas, né, tanto nesse momento que a gente está passando, né, por causa da pandemia, do distanciamento social. Eu, por exemplo, eu estou em home office há 4 meses, entendeu? Eu tô quase não estou saindo, muito pouco. Às vezes, fim de semana, quando dá tempo, a gente dá, né, dá uma caminhada para desestressar mesmo, porque a gente fica só em casa e é o trabalho doméstico. Eu ainda não tenho filhos, né? Imagina quem ainda tem filhos para dar conta, né? Gerenciar tudo isso. Pois é, a gente precisa e acaba meio que impactando no sono, Verdade. até em outras partes, como ansiedade, enfim. Mas hoje o nosso foco aqui vai ser falar do sono, porque se fosse falar de ansiedade e tudo, a gente ia ter que ficar aqui umas 2 horas debatendo papo, E as né? lives que eu fiz, eu deixei o tempo extrapolar. Hoje a gente vai se organizar para não deixar Já, extrapolar e já levar. tô com o relógio aqui do ladinho para poder dar tempo de falar tudo, né? Até porque a parte mais da alimentação é a parte mais final, que é a cereja do bolo, né? Exatamente. Então O pessoal vai vamos controlar o nosso tempo. receber uma informação de qualidade. Emiliana, fala Sim. pra gente o que você, como nutricionista, entende da importância do sono, o que é o sono, por que ele é tão importante em todo o processo fisiológico. Faz essa abordagem assim para as pessoas entenderem que o alimento vai ser um grande veículo, mas por que isso tudo acontece e a gente precisa entender que ele é tão importante, o sono é tão importante quanto se alimentar bem, né? Sim. Então, gente, as pesquisas, né? A gente estava aí pesquisando sobre esse assunto e a gente viu que as pesquisas nessa área do sono estão aumentando muito, né? Por quê? Porque os distúrbios do sono estão aumentando na sociedade, né? Hoje a prevalência dos transtornos do sono está girando em torno de 40 a 45% na população mundial, né? E dormir é tão importante quanto se alimentar, como você disse, né? Então, hoje, para a gente começar a falar desse assunto, o que é o sono, para a gente poder entender, né? O sono é aquele estado de descanso, tanto físico quanto mental, quando a gente se torna inativo, inconsciente, né, daquilo que está à nossa volta. É o nosso estado de repouso, né? Imagina que o nosso corpo como uma fábrica, uma máquina, né, que trabalha o dia todo e precisa daquele momento para poder recuperar suas energias. É para isso que o sono serve. E assim, por que o sono é tão importante, gente? Tem gente que acha que dormir é perda de tempo. Né? Eu conheço gente que fala, vou dormir para quê? Eu vou ter muito tempo para dormir depois que eu morrer. Né? Mas não é assim, gente. Já A ouvi gente muito também precisa isso. se cuidar. Oi? Já ouvi muito isso. Pois é, a gente precisa se cuidar também enquanto a gente tá aqui, né? Cuidar do nosso corpo. E o sono, ele tem uma série de funções que são básicas para manter o nosso organismo funcionando de maneira adequada. Né? Ele funciona como alimento, ele repõe as nossas energias para que a gente possa ter um próximo dia, né, de trabalho, ele revigora a nossa mente, ele mantém o nosso equilíbrio, tanto psíquico quanto emocional, além de controlar todo o nosso metabolismo. Né? Enquanto a gente está dormindo, o nosso metabolismo está sendo favorecido. Né? Durante o sono também, gente, que o nosso sistema imunológico é fortalecido. Acontece secreção de hormônios durante essa fase. A nossa memória é consolidada enquanto a gente está dormindo, você sabia? Exatamente. Pois é. Então, E tem a fase específica do sono, né, Emiliana? sim, a gente vai falar delas daqui a pouquinho, né? De cada fase do sono. Então, gente, a falta do sono, uma noite de sono mal dormida, ou várias noites de sono mal dormida, pode causar no dia seguinte, além daquele cansaço, né, daquela sonolência, pode causar alterações de humor, né, irritabilidade, lapso de memória, pode atrapalhar o nosso aprendizado, a nossa capacidade de raciocínio, então ainda pode levar à ansiedade, né? Então, assim, o sono é fundamental
para o nosso organismo. E, assim, pesquisando sobre os distúrbios do sono, né, o principal e o que ocorre com mais frequência nesse momento é a insônia, né? Assim, tem vários outros, né, distúrbios do sono, que a Thaís até pode falar melhor, se ela quiser, mas eu acho que o fundamental para a gente abordar aqui agora, como não dá tempo de abordar tudo, é falar da insônia, que é, né, o que mais acomete, né, as pessoas. Né? E o que é a insônia? É uma duração insuficiente do sono, né? Quando você dorme e acorda várias vezes, você deita para dormir, mas no dia seguinte você acorda cansado, isso é um sinal de insônia. Mesmo que você tenha dormido a noite toda, mas o seu sono não foi reparador, tá? É a qualidade do sono, né? Que a gente tem que isso. É a qualidade dele. Exatamente. Então, o que eu posso, para começar, a gente começar a discutir sobre isso, gente, muitos estudos estão abordando que tem uma relação negativa entre o tempo de sono ou a insônia e a saúde, tá? Ou a doença, né? Digamos assim. Os distúrbios do sono, eles afetam negativamente a nossa saúde, tá? E olha o que os estudos dizem. Que um sono de curta duração pode levar ao aumento de citocinas pró-inflamatórias no nosso corpo, como a interleucina 1 beta, interleucina 6, proteína C reativa, o TNF-alfa, e ainda aumentar o estresse oxidativo. Tá? Tiver obesidade. Isso. Então, que eu ia abordar aqui agora, que o sono desregulado, ele leva a distúrbios metabólicos, como obesidade. Por quê? Porque tem um impacto negativo no balanço energético e no controle do apetite. Tá? O sono inadequado, ele leva a uma redução do hormônio leptina, né, que é o hormônio da saciedade, um aumento do hormônio grelina, que é o hormônio da fome, e ainda o aumento do cortisol, que é que é o hormônio do estresse. Né? Então, isso tudo impacta no seu corpo, levando à ocorrência da obesidade. O sono inadequado também pode levar ao diabetes tipo 2, tá? Por quê? Porque diminui a sensibilidade à insulina e aumenta a intolerância à glicose. E ainda pode também causar disfunção nas células beta do pâncreas, que são as células que produzem a insulina. Um outro ponto negativo também do sono inadequado é que ele pode levar à ocorrência de dislipidemia, né? Aumento de triglicerídeo, de LDL colesterol, redução do HDL. Isso tudo impacta, principalmente na saúde cardiovascular, né? Que os estudos estão mostrando que o sono inadequado aumenta muito a chance de você ter uma doença cardiovascular. Tanto arritmias quanto aterosclerose, insuficiência cardíaca, hipertensão, enfim, muitas coisas. E ainda, gente, pode facilitar a ocorrência de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Então, depois de ouvir isso tudo, vocês acham que o sono não é importante? É muito importante, gente, muito. E aí, para a gente entender um pouquinho, né, como funciona o sono, vamos falar um pouquinho, né, Thaís, das fases, né, do sono, né? Então, gente, os estudos aí baseado no nosso padrão de atividade elétrica, nos nossos movimentos oculares e ainda no nosso tônus muscular, a ciência, né, separou o sono em duas fases. O sono não REM, tá? E REM é uma sigla do inglês, tá? Que significa Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Tá? Então, nós temos o sono não REM, que é o primeiro sono que acontece, e depois o sono REM. Tá? O sono normal, então, ele vai se iniciar pelo sono não REM. E o sono não REM ele é dividido em 3 fases. Nós temos a fase 1, que é a fase mais superficial do sono, né? Aquela fase de sonolência, onde a gente começa a sentir as primeiras sensações do sono, e aí a melatonina já começa a agir aí, né?
e que a melatonina é produzida melhor em lugares escuros, né? A gente daqui a pouco vai abordar isso com mais calma. E aí, nesse momento é mais fácil da gente acordar e tal, é um sono mais levinho, tá? É uma fase de transição para o estágio 2, tá? O estágio 2 ele é praticamente 50% da nossa noite de sono, tá? Ele é quando você já começa a sair daquele sono leve, já começa a se preparar para um sono mais profundo. É uma fase que o seu corpo entra em relaxamento, tá? O seu ritmo cardíaco e a sua respiração vai começar a baixar, a sua temperatura corporal também. O gasto energético do nosso corpo nesse momento diminui de 15 a 35%, tá? E aí a gente vai começar a se preparar para a fase 3 do sono, que é o sono mais profundo. Tá? Nesse momento, né, no estágio 3, já é mais difícil da gente acordar. Tá? Sabe aquele sono que você está pesado, quando alguém te acorda, você é meio zureta? Então, esse é o estágio 3 lá do Cai sono. do lado e não levanta. Cai Pois assim. é. Essa Essa fase, gente, isso aí é uma fase muito importante, porque é nessa fase do sono que acontece várias alterações metabólicas e hormonais. É nessa fase que o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido, né? E qual a importância do hormônio do crescimento? Imagina uma criança, um adolescente que está em fase de crescimento e que não tem uma noite de sono bem dormida, né? Como isso vai afetar no crescimento dessa criança, desse adolescente? Para nós adultos, né, o GH é que faz a manutenção da nossa massa muscular, né? Então ele precisa estar sendo liberado de maneira adequada, né? para o idoso, né, que já tem um prejuízo no sono, e Sim, se não otimizar isso na saúde do idoso, ele vai tender a perder mais massa magra, que já é uma progressão mesmo do envelhecimento, né? Então, com certeza. consulta da prática clínica, priorizar o atendimento, a higiene do sono é muito importante para esse processo de saúde, né? Só te corrigir, Sim. ansiosa. Não, mas não, pode, né, dar suas contribuições. E aí, gente, a gente vai para a última fase do nosso sono, que é o sono REM, tá? É esse sono REM que é o sono que faz com que a gente se revigore e se sinta disposto no dia seguinte, tá? Ele ocorre aproximadamente 90 minutos depois que a gente pega no sono e ele dura pouquinho, 20 minutos só, mas é suficiente para o nosso bem-estar, tá? É aquela fase do sono que a gente sonha, né? E, assim, para descrever exatamente o que é o sono REM, é aquele sono que a sua mente está funcionando e o seu corpo está descansando, tá? É durante o sono REM que a nossa memória e a nossa cognição é consolidada, tá? Para estimular o cérebro ao aprendizado, né? Então, muito importante essa fase. E além de ser a fase também onde que o hormônio testosterona é produzido, tá? Para você, sim, a nível de curiosidade, nós adultos, nós passamos cerca de 20% do nosso sono nessa fase REM, enquanto bebês e crianças passam até 50%, né, da fase do sono deles no sono REM, né, porque é uma fase extremamente importante para a cognição, né. E aí vocês podem estar se perguntando, quanto tempo que eu preciso dormir? Né? Quanto tempo que eu preciso dormir para ficar bem? E eu vou te falar, depende. Depende, sim. Tem os estudos, eles mostram que um sono adequado deve ocorrer entre 6 e 8 horas, com uma média de 8 horas. Para a maioria das pessoas, 8 horas é o tempo bom de sono. Mas tem gente que dorme menos do que isso e se sente bem. Ok, não tem problema, Eu né? sou, eu Mas sou sleep short, aquele sono curto, zip e estou shot, com é. qualidade de sono boa. Eu deito na cama, pum, de uma vez só. Então, existe também um grupo de pessoas que dormem 5 horas, 5 horas e meia, e no outro dia não estão cansadas, entendeu? Existe também esse grupo.
Eu não sei se você, eu preciso dormir pelo menos 8 horas. Senão eu acordo péssimo no dia seguinte. Eu tenho que dormir bem. Então, assim, você vê a diferença, né? Entre as pessoas. E, assim, tanto que o indivíduo adulto precisa de cerca de 8 horas de sono para se revigorar. Mas as crianças, os adolescentes, por exemplo, precisam de muito mais tempo do que isso. E o que acontece também, né, que faz parte da nossa fisiologia, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa produção de melatonina vai diminuindo. Né? Então, você pode ver que os idosos, eles têm um tempo de sono mais curto e uma frequência maior. Né? Assim, quem convive com idosos vê que eles, às vezes, acordam muito cedo, mas durante o dia eles tiram lá a sonequinha deles, né? Lá vendo a televisão, vendo a novela, vendo o jornal, eles tiram lá a sonequinha deles. Faz parte da nossa evolução, né? Nosso envelhecimento. E aí, gente, não dá para falar de sono sem falar do que controla o nosso sono, né? Que é o nosso chamado relógio biológico, né? Que na verdade, sim, se chama ciclo circadiano, ou ritmo circadiano. Eu não sei quem já ouviu falar nisso, mas é esse ciclo circadiano que controla o nosso sono. E o que é isso, né? O que é esse ciclo circadiano, esse ritmo circadiano? É o tempo, né, que o nosso organismo leva um ciclo de 24 horas, que é o tempo que a Terra gira, né, em torno do Sol. E é esse ciclo que nos indica qual é a hora de dormir, né, a hora de acordar, a hora de comer, né, aquele que dá aquela fominha na gente próximo das refeições. Quem faz isso é o nosso relógio biológico, né, que é do ciclo circadiano. Os nossos antepassados, né, lá pensando nos homens das cavernas e tal, eles viviam exatamente de acordo com o ciclo circadiano, né, com aquele ciclo claro-escuro, 12 horas de claro, 12 horas de escuro. Né? Eles acordavam com o nascer do sol e faziam suas atividades durante o dia. Né? Eles caçavam, eles plantavam, eles pescavam, eles comiam. E quando o sol se punha, que anoitecia, acabava a luz, né? Eles se recolhiam nas suas cavernas e iam descansar. Só que a humanidade foi evoluindo, né? O mundo foi evoluindo, veio a energia elétrica, né? Que foi uma coisa maravilhosa, mas que, por outro lado, né? Nós estamos aqui 8h30 da noite com computador, celular, tem um holofote aqui na minha cara para vocês me enxergarem direito. E, na verdade, o nosso corpo, ele não está preparado para isso. A gente deveria ainda estar vivendo no ciclo claro-escuro de 24 horas e não está, né? A nossa sociedade aí moderna, né, com o uso de eletricidade, onde a gente onde a gente tem uma alta demanda de trabalho, a gente muitas vezes trabalha até tarde da noite, né? Trabalha mais do que precisa trabalhar. Como a gente falou lá no início, aí tem o trabalho, né, da nossa profissão, tem o trabalho de casa, tem os filhos, a gente ainda tem que arrumar um tempo para fazer atividade física, né? Que também é importante para a nossa saúde. É tempo de deslocamento, né? Quem mora nas grandes cidades tem esses problemas, a gente passa uma hora para ir daqui ali no centro de Niterói, né? Quantas vezes eu vou para o trabalho, eu levo uma hora para chegar aqui no centro, coisa que normalmente você faz com 10 minutos, quando não tem trânsito. Mas aí a gente vai se adaptando a isso, só que isso vai alterando os nossos padrões de sono, né? O que é chamado aí de cronodisrupção. O que é isso? É a gente sair daquele padrão tirar o nosso corpo daquele ritmo circadiano. Isso que é a cronodisrupção. Tá? É um estado de desorganização. Né? Aí a gente não tem mais aquela noção do tempo, né? Como os nossos antepassados ancestrais aí tinham. Né? E para falar assim mais um pouquinho
Deixa eu ver quantas horas dá tempo da gente falar um pouquinho de como funciona, né, essa coisa do ciclo circadiano, como isso é controlado. Nosso organismo, ele tem vários reloginhos, tá? O principal relógio biológico que nós temos, ele fica localizado no hipotálamo, tá? No nosso cérebro, que é chamado de núcleo supraquiasmático. Ele fica logo atrás aqui do nosso nervo óptico, tá? E ele é controlado pela nossa retina. Enquanto a luz está estimulando a nossa retina, o núcleo supraquiasmático está sendo ativado e está entendendo que é dia, tá? Para ele não é noite, tá? E no nosso corpo, de maneira geral, a gente tem outros reloginhos também, tá? A gente tem reloginho na tireoide, no tecido adiposo, no fígado, no músculo, no pâncreas, em vários tecidos. E esses relógios, eles precisam estar em sincronia com o central, tá? É ele que comanda todo o resto, tá? E o que influencia o nosso relógio central, aqui no núcleo supraquiasmático? Em primeiro lugar, a luz, né, como a gente falou, enquanto está entrando luz nos nossos olhos, o nosso cérebro entende que é dia, né? Outra coisa que influencia o nosso ciclo circadiano é a atividade física, tá? O horário que a gente faz atividade física, tá? Nós não vamos entrar nesse ponto aqui porque nós não somos educadores físicos, mas falando que pode, né, influenciar. E agora, o que tem sido muito, né, estudado é a questão da alimentação, né? Porque a alimentação ela foi identificada como um potente regulador do ciclo circadiano. O que você come, a hora que você come, isso influencia muito todo o trabalho do nosso corpo. Porque, como eu disse, né, a gente tem reloginhos em outros lugares do nosso corpo. Essas glândulas, por exemplo, elas produzem hormônios. E isso precisa estar de acordo com o ciclo circadiano, senão fica tudo bagunçado. Por exemplo, a serotonina e o cortisol, o pico deles é na parte da manhã, tá? Já a melatonina, o pico dela é na fase da noite, para que a gente possa dormir bem, né? Os hormônios, por exemplo, a grelina, a leptina, dá uma variada durante o dia. O GH, o pico também é à noite, né? O hormônio do crescimento. A nossa temperatura corporal, ela reduz quando a gente está dormindo. Enfim, isso tudo é regulado por genes, chamados genes clocks, que são aí controlados pelo nosso gene clock central lá no hipotálamo. Tá? Então, precisa haver uma harmonia entre todos esses relógios. E, assim, para falar uma coisa que eu acho super interessante, é que nós, seres humanos, nós somos seres rítmicos desde que a gente nasceu. Para quem não sabe, o leite materno, a composição do leite materno, ele vai variando, né? Desde de manhã até a noite. O leite que é produzido durante o dia, ele tem mais histidina, glutamato, metionina, que é para promover a atividade do bebê durante o dia. E aquele leite que é produzido mais à noite, ele é mais rico em quê? Em triptofano e melatonina, que vão fazer com que o bebê durma melhor, né? E hoje a gente até aconselha as mães que vão voltar para o trabalho e querem ordenhar, né, o seu próprio leite para deixar em casa para o bebê, que elas anotem o horário que aquele leite foi tirado e que esse leite seja dado para o bebê de acordo com o horário do dia, para manter esses nutrientes que são importantes para que o bebê se desenvolva durante o dia e tenha uma noite de sono adequado. Eu até vi alguns trabalhos falando de algumas fórmulas infantis agora, que, né, aqui no Brasil acho que ainda não tem, mas que já estão sendo produzidas também de acordo com o ciclo circadiano. Né? Achei super interessante trazer essa informação. Muito importante. Não é?
ainda é depois a gente fazer uma live sobre imprint metabólico para orientar as famílias Sim, a importância de preparar o corpo saudavelmente para a concepção. Não é só quando você está grávida ou vai ter o bebê, né? Mas para receber a concepção. sim, Então vamos pensar nisso sim. depois. Melhor. Com certeza. Eu fiz até um post que ainda não foi publicado, que eu também faço parte do Nutris do Bem, Uhum. né? Eu até fiz um post sobre isso, sobre a preparação para a gestação, falando, né, de como os nutrientes são importantes para melhorar a fertilidade da mulher, para preparar o corpo da mulher para receber o bebê. Enfim, Exato. ele ainda não foi publicado. Assim que ele for, eu publico ele na minha página também, mas é super interessante esse assunto. Muito bom mesmo. Emiliana, fala aqui pra gente assim, então, você já mostrou assim como que a dieta ela afeta no sono. Quais Aham, seriam a abordagem nutricional que a gente pode falar assim dentro do nosso público, que vai desde nutricionistas, outros profissionais não prescritivos da nutrição, como também algumas pessoas leigas que estão aqui assistindo a gente. O sim. que pode melhorar a qualidade do nosso sono? Assim, dicas de cardápio, sugestões que podem melhorar essa fonte de serotonina, para ela conseguir converter lá na melatonina, todo esse ciclo que você fez a exposição, o que a gente pode Sim. sugerir? Que são orientações gerais, não diretamente prescritiva, mas é uma orientação que o médico pode fazer no consultório, que o psicólogo pode orientar, ele vai encaminhar se vê que o paciente tem um distúrbio, né, um transtorno do sono, precisa de uma equipe multi. Mas ter uma Sim. orientação de base é muito importante, né? O que a gente pode falar Com um pouco certeza. que você trouxe aqui para gente, assim, vários alimentos que podem agregar para essa abordagem? Sim, trouxe. Antes de falar dos alimentos, eu queria falar rapidinho, explicar como que Tá, acontece essa liberação da melatonina para vocês entenderem o porquê desses alimentos, tá. entendeu? Tá, eu vou tentar falar de uma maneira rápida e mais didática para vocês entenderem. Quando a gente se alimenta, tá, deixa eu falar outra coisa primeiro. O que regula o nosso sono? Qual é o hormônio que regula o nosso sono? É a melatonina, tá? Esse hormônio, ele é produzido a partir de um neurotransmissor que é chamado de serotonina. Tá? Neurotransmissor é uma substância química que o nosso corpo produz e que faz a comunicação entre os neurônios, que são as nossas células do sistema nervoso. Tá? E a serotonina, ela é produzida a partir de um aminoácido. O que é um aminoácido? Aminoácido é uma parte da proteína, tá? Falando assim de grosso modo. Então, para a gente produzir melatonina, a gente precisa antes ter serotonina, e para ter serotonina, a gente precisa ter o triptofano entrando na nossa barreira hematoencefálica. Tá? E como isso acontece? Quando a gente se alimenta, a gente come proteína, né? Lá carne, frango, ovos, leite. E essas proteínas, esses alimentos, eles são ricos em vários tipos de aminoácidos. Um deles é o triptofano. Quando o triptofano, a gente faz a digestão dessa proteína, o triptofano é absorvido lá no nosso intestino, cai na corrente sanguínea, e aí ele vai ser absorvido na nossa barreira hematoencefálica. O que é esse negócio de barreira hematoencefálica? É uma ligação entre a nossa corrente sanguínea e os neurônios, que são as nossas células do sistema nervoso, tá? Essa ligação ela é feita por uma célula chamada de astrócito, tá? É como se fosse, imagina um polvo, né, que tem um centro e várias perninhas. Aí parte dessas perninhas ficam grudadas lá na nossa corrente, nos nossos vasos sanguíneos e outra lá nos neurônios, né? E a partir daí, então, é que o triptofano passa, né, através dessa célula e vai lá para dentro do neurônio. Lá dentro do neurônio, o triptofano vai sofrer ação de algumas enzimas para se tornar serotonina. Tá? Então, a primeira transformação é o triptofano ser
biotransformado, tá? Em 5-hidroxitriptofano. As enzimas que fazem essa transformação são enzimas que dependem de dois nutrientes importantes, a vitamina B12 e o ácido fólico, tá? Que é a vitamina B9. A partir daí, esse 5-hidroxitriptofano, ele vai virar a serotonina, que também precisa de ação de uma enzima para fazer essa biotransformação. E essa enzima que faz a transformação do triptofano em serotonina, ela é dependente de uma outra vitamina, que é a vitamina B6. Tá? Então, aí eu já falei 3 vitaminas envolvidas nesse processo. E na fase final, que é a serotonina se transformando em melatonina, ela precisa de uma outra enzima que é dependente de uma gordura da nossa alimentação, que é o ácido graxo ômega 3, né? Que é um ácido graxo essencial. Né? Então, aí já foram 4 nutrientes importantes na transformação do triptofano na serotonina. O triptofano também ele pode ir para uma outra via que não da melatonina. Para quê? Para virar a vitamina B3, a niacina, porque o triptofano ele é um precursor da niacina. Então, quando nós estamos com deficiência de vitamina B3 na nossa alimentação, o triptofano é desviado para isso. Então, mais um nutriente que é importante para essa fase. Só que o nosso corpo, só quando a gente come proteína, não é só triptofano que a gente absorve. A gente absorve também outras proteínas, tá? Que são chamados, outros aminoácidos, que são chamados de aminoácidos neutros. Tá? Quais são eles? Os famosos BCAAs, tá? Leucina, isoleucina e valina, o aminoácido tirosina e o aminoácido fenilalanina. Esses aminoácidos, eles competem com o triptofano lá na barreira hematocefálica e eles normalmente ganham, tá? Então, para o triptofano passar pela barreira hematocefálica, ele ficar livre e passar, é preciso que esses aminoácidos sejam utilizados em outro lugar. E aí que entra a função do carboidrato na nossa alimentação. Quando a gente come carboidrato, a gente aumenta a glicose no nosso sangue, isso faz com que a insulina também suba. Né? E o aumento da insulina vai fazer com que esses aminoácidos que atrapalham a entrada do triptofano na barreira hematocefálica sejam usados pela nossa massa muscular, pelo nosso tecido muscular, deixando o triptofano livre para ir lá para o cérebro e se transformar em serotonina e assim melatonina. Então, eu só queria deixar para vocês entenderem mais ou menos, né, que o que é importante, o triptofano, né, dentro da nossa alimentação, a serotonina, a melatonina e todas essas vitaminas que eu falei, B9, B12, B3, a B6, o ômega 3 e os carboidratos, tá? Como isso é importante. Agora a gente vai entrar na parte dos alimentos para vocês entenderem, por que você está falando desse alimento? Porque ele faz parte lá da via que vai produzir a melatonina. Por isso é importante mostrar para as pessoas o equilíbrio nutricional, seguir dietas assim, fazer esses hashtags carbofobia dentro da prática clínica, como isso tem um impacto, inclusive no sono, no comportamento, porque essa carência vai impactar em todo esse ciclo de absorção. Sim. Né? E de síntese. Sim. Então, eu queria começar então para falar da alimentação, da influência da alimentação do sono. Nós temos aí uma via de mão dupla. A má qualidade do sono afetando a nossa dieta e a nossa dieta afetando a qualidade do nosso sono. Quando eu falo de dieta, gente, não é dieta para emagrecer, não. A dieta é a nossa alimentação, tá? Porque às vezes as pessoas têm mania, dieta, não estou fazendo dieta. A dieta é a nossa alimentação, tá? Então, muitos estudos aí, eles demonstram que as pessoas que dormem mal, tá? Que têm insônia, que têm uma redução do sono, que dormem pouco, elas fazem más escolhas alimentares. Tá? Essas pessoas têm uma tendência a ter uma dieta mais pobre nutricionalmente e principalmente de consumir uma alimentação mais calórica. Né? As pessoas que têm uma qualidade de sono ruim, os estudos mostram que elas consomem até 20% a mais
de calorias do que aquelas que têm o sono adequado. Tá? E essas calorias normalmente são oriundas de quê? De gorduras de má qualidade e de carboidratos refinados, principalmente de açúcar. Tá? Então aí já, né? Pois é, alimentação ruim. A gordura, né, como eu já falei também, foi um macronutriente aí de escolha para essas pessoas que vão dormir muito tarde ou que passam a noite acordado. Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora, gente, pular o café da manhã é típico de pessoas que têm qualidade de sono ruim, que dormem pouco, porque elas vão dormir muito tarde, comem muito tarde, às vezes comem durante a noite e chega de manhã não tem fome. E eu vou falar para vocês o quanto é ruim pular o café da manhã. Daqui a pouquinho eu chego lá, tá? Então, só para encerrar essa parte aí de como a má qualidade do sono leva a uma má qualidade da alimentação, né? A gente tem o outro lado também, que o sono adequado está aí associado com a adoção de uma dieta saudável. As pessoas que dormem bem tendem a escolher melhor a sua alimentação, né? E aí eu pesquisei alguns artigos falando dos macronutrientes, aí carboidrato, gordura e proteína. Tá? E aí um estudo que eu vi falando sobre a ingestão de proteínas e a qualidade do sono, ele mostrou que você consumiu uma dieta hipoproteica, né, baixa em proteína, e lá eles colocam uma dieta hipoproteica sendo menor do que 15% do nosso VET, né, do nosso valor energético total, da quantidade de calorias que a gente come, né, durante o dia. E essa dieta hipoproteica, ela foi associada com uma baixa qualidade do sono e com uma dificuldade de iniciar o sono. Ou seja, é uma dieta hipoproteica não contribui para o sono. Por outro lado, uma alta ingestão de proteína, e aí nesse artigo eles colocam a alta ingestão de proteína como sendo maior do que 19% do valor energético total, o que ainda está dentro, né, da faixa de normalidade, mas eles colocam como alta. E essa quantidade de proteína ela foi associada com a dificuldade de manter o sono. Tá? Dietas muito ricas em carboidratos, principalmente carboidrato refinado, também levou a uma dificuldade, a uma piora da qualidade do sono, tá? E aí eu trouxe esse artigo que eu achei interessante para os adeptos do low carb, enfim, mostrou que a baixa ingestão de carboidratos, ou seja, menor do que 50%, né, que é considerada aí uma dieta low carb, foi associada a uma dificuldade de manter o sono. Tá? E essas alterações, gente, elas foram mais significativas nos homens. Tá? Nas mulheres não foram afetadas, mas os homens tiveram uma dificuldade no sono consumindo uma dieta aí low carb. Tá? Importante. E aí, então vamos começar a cereja do bolo. Vamos lá. Eles estão ansiosos esperando o que eu vou comer para melhorar. Vamos lá, o que comer para melhorar o sono? Primeiro, é muito importante não só o que comer, mas quando comer, tá? Isso é chamado de crononutrição. É o horário das nossas refeições. Sabe aquela velha frase que a gente já ouve desde que a gente é criança? Coma como um rei no café da manhã, como um príncipe no almoço e como um mendigo no jantar? Isso não está fora de contexto, gente. Isso é super atual. Porque a gente deve respeitar o nosso ciclo circadiano para se alimentar. Tá? A nossa janela alimentar é aquele período que a gente está ativo, né? Ou seja, durante o dia, que ocorre normalmente entre 7 da manhã e 20 da noite, 19 horas da noite. Né? Isso para a gente e não entendia de toda essa bioquímica, né? Exatamente, já falava e estava certíssimo. Lembra? Sim. Por quê? Porque comer durante o dia, né? Porque a nossa tolerância à glicose é melhor durante esse período, né? Então, a gente tem que comer, a gente vai diminuindo de acordo com que o dia vai passando. É assim que acontece a tal da crononutrição, gente. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer para favorecer o nosso sono? O que a gente pode comer para melhorar a qualidade do nosso sono? Precursores da serotonina. Quem são os precursores da serotonina?
o triptofano, que é um aminoácido que está presente na maioria dos alimentos proteicos e em muitos outros também que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que a gente pode fazer? Consumir carboidrato na quantidade adequada para quê? Para que o triptofano possa ficar livre para entrar lá na nossa barreira hematoencefálica e se transformar em serotonina e melatonina, né? Porque lembra lá que eu falei que os carboidratos ajudam aqueles aminoácidos lá a serem utilizados pelo nosso músculo, né? E deixar o triptofano livre. E também todas aquelas vitaminas lá e o ômega 3 que eu falei para vocês que fazem parte das enzimas, né? Que fazem a conversão do triptofano em serotonina e melatonina. Então também é importante que elas estejam de maneira adequada na sua alimentação, tá? Então, vamos começar a falar quais são esses alimentos. Primeiro que eu quero falar é um alimento que, para a gente aqui não é muito comum, mas tem estudos mostrando que ele é bom, eu trouxe para vocês, tá? É sobre o suco de cereja azeda, né? Esse estudo que eu vi, ele avaliou o consumo do suco de cereja 2 vezes ao dia por idosos, tá? E ele viu que a qualidade de sono desses idosos melhorou significativamente, tá? Com o suco de cereja. Por quê? Porque a cereja azeda, ela tem uma alta concentração de fitomelatonina, né? É a melatonina presente nos vegetais, é uma fonte de melatonina. E aí teve um outro estudo também que avaliou a quantidade de melatonina na urina, né? As pessoas tomaram o suco de melatonina, de cereja, e aí eles avaliaram que a melatonina estava aumentada na urina dessas pessoas. Então, provavelmente também estava aumentada na corrente sanguínea, né? O que ajuda a melhora na qualidade do sono. Outro alimento que tem sido estudado aí na melhora da qualidade do sono, que vocês não sabiam, é o kiwi. Vocês sabiam que 2 kiwis, que também é a fonte de fitomelatonina, 1 hora antes de dormir, ele melhora a qualidade do sono, tanto o tempo quanto a eficiência, tá? Isso foi observado tanto em pessoas com distúrbios do sono e em pessoas saudáveis também, tá? Então, kiwi, gente, 1 hora aí antes de dormir, 2 kiwizinhos, pode ser bom, hein? Né? Para poder dar uma... Sim, né? Com aveia, uma vez e uma chia, né? Isso, eu gosto de kiwi com chia. Porque o kiwi ele é uma fruta de índice glicêmico médio, né? A gente, mais para perto de dormir, é melhor comer coisas com índice glicêmico mais baixo, né? Uhum. Além disso, as 2 frutas que eu falei, o kiwi e a cereja, elas são fonte de oxidante, né? A cereja é rica em polifenóis, o kiwi em vitamina C, e a gente viu lá atrás, né, que eu falei para vocês, que os distúrbios do sono, eles estão relacionados com o aumento do estresse oxidativo, né? Então, alimentos que sejam antioxidantes também são bons para melhorar a qualidade do sono. O ômega 3, né, que a gente viu lá, que faz parte da enzima que converte a serotonina em melatonina, né? Uma boa ingestão de ômega 3 está relacionada com a melhora da qualidade do sono. E quais são as fontes de ômega 3 que nós temos? Os óleos vegetais, como a canola, a soja, a linhaça, né, ela é fonte do ALA, que depois que a gente ingere se transforma em EPA e DHA, enfim, vou entrar em detalhes, mas também é uma boa fonte de ômega 3. E os peixes, né, principalmente os peixes de água fria, que além de ser uma excelente fonte de ômega 3, também são fonte de triptofano, né? Então isso já matou 2 nutrientes importantes, tá? Aquelas vitaminas lá do complexo B, né, que eu falei para vocês, que são cofatores das enzimas, né, que fazem a transformação do triptofano em melatonina, né? Então, a gente tem a B6, né, que é a piridoxina. Quais são as fontes dessa vitamina? As carnes brancas, né, como peixe, frango, frutas como abacate. Gente, o abacate é uma excelente fonte não só de vitamina B6, mas também de ácido fólico e de vitamina B3, da niacina, tá?
E de magnésio, que eu vou falar daqui a pouquinho também, que é muito bom para o sono. Então, o abacate, um ótimo alimento, tá? Excelente também, É, né? oi? Uma excelente fonte de óleo, que é um veículo ótimo Sim, com certeza. de abacate. A banana, né? Além de ser fonte de vitamina B6, também é fonte de triptofano. As lentilhas e os cereais integrais, tá? Boas fontes de vitamina B6. Vitamina B3, né? Que lembra que eu falei que a gente precisa consumir, né, uma quantidade adequada de B3 para poupar o triptofano para ele ser transformado em melatonina e não em niacina, né? Quais são as fontes de B3? As carnes, frango, peixe, amendoim, os vegetais verdes. Aqui no Brasil, as farinhas, né, tanto a farinha de trigo quanto a farinha de milho, elas são enriquecidas com vitamina B3, tá? E o abacate também é uma boa fonte dessa vitamina. O ácido fólico e a vitamina B12 também participam lá dessas enzimas. Então, nós temos aí como fonte de ácido fólico os vegetais verdes escuros, né, como brócolis, couve, espinafre, as carnes, os peixes, os ovos, e frutas como laranja e o morango também são boas fontes de ácido fólico. A B12. A B12 é basicamente encontrada nos alimentos de origem animal, tá? Carne, frango, produtos lácteos, frutos do mar. E eu queria falar também de um alimento que é o grão de bico, que também é um excelente alimento para ajudar no sono, porque ele é fonte de B6, de ácido fólico e também de triptofano, tá? Então, o grão de bico Excelente fonte de proteína. também. Então, o magnésio, gente, também é super importante para a qualidade do nosso sono, tá? E eu aqui, eu não estou falando de suplementação, tá, gente? Até porque suplementação tem que ser feita com um profissional capacitado para isso, tá? A gente está falando de alimentos. Por que o magnésio é importante? Porque ele é um agonista de um neurotransmissor chamado GABA, tá? O que é esse GABA? É um neurotransmissor que ele é inibitório do sistema nervoso central, tá? E ele favorece o sono. Então, o magnésio, quando ele se liga no receptor do GABA, né, desse neurotransmissor, ele faz o mesmo efeito do GABA. Ele melhora o sono. Além de ser um excelente relaxante muscular. Então, ele ajuda muito, né, na melhora da qualidade do sono. Nosso tempo vai acabar. Ah, não! Falta 5 minutos, eu não cheguei lá ainda. Muita informação. Depois a gente vai fazer Pois é. com a síndrome do Então, turno. tá, vamos falar então sobre... vou pular umas partes aqui, vamos falar quais são os alimentos ricos em triptofano, tá? Que são importantes. Ótima fonte, o leite, tá? A proteína do leite ela é riquíssima em triptofano. O mel também é outra excelente fonte de triptofano. O peru, aí eu estou falando do peru ave, tá? Não é aquele peito de peru industrializado, não. Também é uma excelente fonte. Feijão, amendoim, queijos, vegetais de folhas verdes também são excelentes fontes de triptofano. Além do chocolate amargo, tá? Os 70%. O triptofano está presente no cacau. Cai dentro do chocolate, pessoal. Pô, mas é 70%, hein? 70%. Quais são os alimentos que são fontes de fitomelatonina, que também ajudam no sono? A maçã, o tomate, semente de girassol, a uva, a casca da uva, gente, é riquíssima em fitomelatonina, tá? Os morangos, e aí nós temos alguns temperos também, como o tomilho, a sálvia, a hortelã-pimenta, ameixa, pimentão, rabanete, então. Depois eu posso fazer um post sobre isso e colocar lá na minha página com esses alimentos. Compartilha. Pois é. Aí uma coisa assim, sabe qual é um dos alimentos que mais que é fonte de fitomelatonina? É o café. Aí vocês podem falar assim, nutriça louca, café não faz mal para o sono. O que faz mal para o sono é a cafeína, gente. Então, um café descafeinado, ele pode ajudar no sono, pode ser interessante, tá? Outros alimentos que eu vi até um estudo que testou,
eles testaram o abacaxi, a laranja e a banana, né? Algumas pessoas, eles viram que 2 horas após o consumo dessas frutas, a quantidade de melatonina na corrente sanguínea aumentou 4 vezes mais. Então, gente, abacaxi, laranja e banana são boas fontes também para aumentar a melatonina, tá? Então, chazinho também cai super bem. Chá da casca do São- abacaxi, Uhum. da casca E uma chá coisa, da maçã, né? sim, sim. Quantos minutos a gente ainda tem que eu não consigo saber aqui? Deve ter uns 4. Então vou tentar falar rapidinho dessa parte final aqui, porque também é super importante, gente. É a Uhum. questão da crononutrição. Lembra que eu falei para vocês que pular o café da manhã é uma coisa muito ruim para a saúde? Vou te dar vários motivos aqui. Ó, estudos demonstraram que pular o café da manhã aumenta a chance de obesidade, omitir o café da manhã aumenta o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, tá? Para indivíduos diabéticos, pular o café da manhã piora o controle glicêmico depois ao longo do dia e também afeta a expressão de genes que são responsáveis pelo controle da glicemia, tá? Consumir o café da manhã tem efeitos benéficos para a nossa saúde porque ele faz com que o seu ciclo circadiano se mantenha ali bonitinho, tá? E o que é importante consumir no café da manhã? Uma fonte de carboidrato, mais uma fonte de proteína, mais uma fonte de fibra, tá? Os estudos têm mostrado que são bons. São bons. Então, só dando um exemplo, um pãozinho integral com ovo mexido, com um pouquinho de chia por cima, um iogurte com aveia, mas o que a gente pode pensar em fazer? Um omelete com aveia, com chia, com linhaça, que são boas fontes de fibras, né? Uma fruta, você pode jogar ali uma linhaça por cima, uma aveia, enfim. Mas sempre manter essa proporção, uma fonte de carboidrato, uma de proteína e uma de fibra, tá? Que mantém, porque só carboidrato dá sonolência durante o dia. Isso. Então, se você complementa, você consegue chegar melhor até a hora do almoço, tá? Acabando, Então, outra coisa que é importante. com medo de cair, Faz, mas é, deve ter. o café da manhã, gente, ele deve ter consumido até 9h30 da manhã, tá? Aí vamos para o almoço, ver se eu consigo falar rapidinho. O almoço é a hora de você comer mais coisas, assim. É uma fonte de proteína, um carboidrato de preferência integral, tá? Salada, né? Aí as folhas verdes, que estão ricas em magnésio. O tomate, né? Que é uma boa fonte de triptofano. Aí, como sobremesa, você pode comer uma uva ou um suco de uva, né? Minuto restante. Ai, Jesus. A gente Almoço, gente, até 12h30. Esse é o horário para manter o seu ciclo circadiano, tá? Se você tiver fome à tarde, é bom fazer um lanchinho à tarde, porque você chega no jantar com menos fome, tá? E aí o jantar, gente, o que comer no jantar? Um jantar leve, tá? Com baixo teor de gordura e com carboidrato de baixo índice glicêmico, os carboidratos integrais, tá? Por quê? Porque nesse horário o nosso esvaziamento gástrico é 50% menor, a gente tem menos tolerância, tá? À glicose e à gordura, então um jantarzinho leve, né? Por exemplo, um peixe pode temperar com tomilho, né? Que é uma fonte de melatonina. Aí você pode usar o kiwi como uma sobremesa, ou o abacaxi, ou a laranja, até a banana, tá? É importante que o jantar seja no máximo até as 20 horas, tá? Então, deixa eu falar. Ceia, se você tiver fome, toma lá um leitinho quente, que é bom, ou um chazinho, gente. Eu sou adepta. Chazinho. Não sou contra o Oi? leite. Eu não sou contra o leite, mas eu sou a favor do chá. Não, eu também sou. Chazinhos que são importantes para melhorar o sono. Camomila, melissa, maracujá. Tem aí o mulungu também, que não é muito comum, mas é bom. Vai acabar. Vou deixar com você agora. Fecha a bola aí. Fazer um story. Emiliana, muito obrigada. Adoramos. Eu vou fazer um story da higiene do sono para poder agregar com todas as orientações que a professora Emiliana trouxe para gente.
Foi muito rica a live. E esse é o nosso grupo de pesquisa. Os membros são extremamente importantes para fazer essa troca e a gente melhorar a qualidade aí. Um beijo para vocês.